A produção de milho no Brasil corresponde à metade da safra nacional de grãos, com produtividade anual em torno de 100 milhões de toneladas. O país também é o terceiro no ranking mundial de produção do cereal. Isso quer dizer que produzimos 10% do total no mundo. No mercado nacional, o milho é utilizado como matéria-prima, mas também como alimento. E essa cadeia produtiva é importante para o agronegócio brasileiro. A qualidade dos híbridos faz diferença quando se pensa em germinação, vigor e alto potencial produtivo. O caminho entre a produção de sementes até o produtor é longo, com várias etapas que visam garantir a qualidade superior dos híbridos de milho da marca Pioneer. Faremos uma verdadeira viagem nesse processo de produção das sementes, dividida em 2 etapas. Nesta primeira reportagem, mostraremos onde e como tudo começa. E no próximo encontro, a jornada das sementes da indústria finalmente para o campo. São nos campos de produção da Corteva que tudo começa. As unidades estão em Formosa e Itumbiara, em Goiás, e também em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A empresa planta cerca de 80 mil hectares em várias áreas do país. Após pesquisas que indicam as melhores épocas e regiões para o plantio, é feita a distribuição das sementes. Os campos são isolados de outras plantações comerciais para evitar qualquer tipo de contaminação. Nos campos de produção, nós temos os plantios dos machos e das fêmeas. A gente comumente chama essas linhagens de macho e de fêmea pela parte masculina e feminina da planta de milho. O grande desafio da área de produção é fazer com que essas plantas cheguem no florescimento e floresçam no mesmo momento para acontecer a polinização. É comum que o plantio aconteça dos machos e fêmeas em datas diferentes para que exista um sincronismo no florescimento nos campos de produção. Nos campos de produção, nós temos uma proporção de plantio entre machos e fêmeas. Essa proporção vai depender da capacidade de polinização dos machos que a gente tem no campo de produção. No momento do plantio, nós usamos, em algumas situações, plantadeiras para plantar os machos e as fêmeas, dependendo da proporção de plantio. A irrigação dos campos de produção é monitorada por empresas especializadas em irrigação. Os nossos cooperantes têm uma estrutura muito robusta para fazer todo o manejo químico nos nossos campos de produção. Eles têm autopropelidos e utilizam esses autopropelidos na aplicação de inseticidas e fungicidas para o controle de pragas nos nossos campos de produção. Além disso, também utilizamos os pivôs para a realização de quimigação ou fertirrigação nos nossos campos de produção. A irrigação dos campos de produção é monitorada por empresas especializadas em irrigação e garante crescimento adequado para as plantas e equilíbrio para o meio ambiente. Monitorando a capacidade de água no solo, essa empresa fornece para os nossos cooperados uma informação para ele tomar a decisão do turno de rega, a lâmina de irrigação. Dessa forma, a gente não joga mais água do que necessário para a planta no solo. Com a planta desenvolvida, é hora de retirar os pendões das plantas fêmeas, uma etapa essencial para possibilitar a hibridação do material. O pendão da fêmea deve ser removido porque se tiver pendões nas fêmeas, acaba tendo autofecundação e essa autofecundação não é o nosso cruzamento de interesse. O cruzamento de interesse é a hibridação, o pendão do macho com o estilo estigma da fêmea, formando o híbrido. Neste campo de Joviânia, em Goiás, o despendoamento já foi feito. As plantas fêmeas foram polinizadas e seguem em pleno desenvolvimento, perdendo umidade até ficarem prontas para a colheita. Enquanto isso, aplicativos desenvolvidos pela Corteva ajudam no acompanhamento de todo o processo produtivo. Dentro desse aplicativo, a gente insere a umidade do campo e essa coordenada de onde é inserido o ponto, ela é georreferenciada. Então aqui, a gente vai inserir Moisture Estimate, faz a leitura com um aparelho da umidade da espiga e aqui fica o histórico. Então, a gente tem esse ponto aqui no dia 19/5 com 44,2% de umidade e aqui numa outra parte do campo a gente tem dia 26/5
um ponto com 39,5% de umidade. Todas essas informações, elas são carregadas em tempo real no nosso sistema e nos auxiliam na tomada de decisão de colheita. O aplicativo é capaz até de estimar o resultado da colheita. Aqui a gente consegue inserir a população contada a campo. Então, vamos supor, por exemplo, contamos 80 mil plantas viáveis e agora o aplicativo ele faz uma leitura, ele chama Ear Photometer, faz uma leitura da quantidade de grãos na espiga. Então, aqui temos 331 grãos nessa espiga. E aí, através dessa leitura, a gente consegue fazer uma estimativa de quanto que vai produzir o campo e sinalizar também quantas carretas serão necessárias. Isso ajuda no planejamento tanto da colheita quanto para a unidade como um todo. E por falar em colheita, um fator que determina o início dela é a umidade dos grãos, que é diferente de colheitas convencionais. O milho dos campos de produção Pioneer é colhido por colhedoras especiais para garantir que a espiga seja retirada inteira do campo. Isso ajuda a preservar a qualidade fisiológica dos grãos. Quando as sementes chegam ao redor de 32% de umidade, a gente já prepara toda a atividade a operação de colheita. Essa operação ela acontece com coletadeiras especiais, onde a coletadeira acaba recolhendo a espiga com palha e o dano mecânico é praticamente zero. Depois de colhidas, as espigas deixam o campo e seguem para outra importante etapa. Mas a continuação desta jornada das sementes nós veremos no próximo programa.